Oi, gente, tudo bem? Então, estamos no nosso último vídeo de tipos de sujeito, certo? Então, nós já vimos o sujeito simples, quando eu tenho um núcleo só, o sujeito composto, quando eu tenho dois ou mais, o sujeito oculto, quando quem fez a ação está escondido, e o sujeito indeterminado, quando eu não sei quem fez a ação. O nosso último tipo de sujeito é quando não tem sujeito. Ninguém faz aquela ação. Então, eu vou ter um sujeito que a gente chama ou de sujeito inexistente, porque ele não existe, ou oração sem sujeito. Isso aí não seria sujeito indeterminado? Eu não sei quem fez a ação, mas no sujeito indeterminado, a gente sabe que alguém fez aquela ação. Quando eu falo, telefonaram para você, alguém telefonou, né? Foi uma pessoa, uma coisa, foi algo. Agora, uma oração sem sujeito não tem essa pessoa, não existe. Então, eu falo, choveu ontem. Quem choveu? Quem é responsável por chover, né? Ninguém é responsável por chover. Ai, professora, mas foi a natureza. A gramática, gente, não se importa. Ela não se importa. Então, para a gramática, né, quando eu falo assim, alguém foi responsável por essa ação, eu tenho que ter alguém direto, né? A natureza, o ciclo da água, essas coisas não entram para a gramática porque chega, né, gente? A gramática já é confusa por si só. Então, eu vou ter uma oração sem sujeito quando eu não consigo identificar. A gente fala que as orações sem sujeito, elas são formadas pelos verbos impessoais. Olha o nome do verbo, né? Impessoal, de não pessoa, não tem pessoa fazendo. Então, choveu ontem, é um fenômeno da natureza, não tem responsabilidade de ninguém. Ninguém fala assim, a chuva choveu ontem, né? A gente fala, a chuva estava forte, estava fraca, mas choveu ontem, essa vai ser a minha ação. Então, vamos ver os tipos de verbos, né, que caracterizam para a gente aí essa oração sem sujeito. Então, eu tenho aqui, perdão. Pronto. Eu tenho aqui 3 tipos de verbos, né, que são os meus verbos impessoais. Primeiro, são os verbos que são de fenômenos naturais, que servem aí nesse meu exemplo, né? Choveu ontem. Então, chover, ventar, anoitecer, amanhecer, relampejar, trovejar, nevar. Então, choveu torrencialmente em Mato Grosso. Então, esse é meu verbo. Quem choveu, ninguém é responsável por essa ação. Eu tenho aqui uma oração sem sujeito. Anoiteceu de repente. Quem que anoiteceu, né? Meu verbo. Ninguém é responsável por isso, então eu tenho uma oração sem sujeito. É claro que eu poderia criar uma oração falando assim, não sei, garrafas choveram nos artistas ao término do show. Então, as pessoas ficaram irritadas com os artistas e jogaram garrafas, certo? Garrafas choveram. Nesse caso, foram as garrafas que choveram. Mas perceba, eu não estou falando choveu no sentido de chuva, né? Eu estou falando no sentido metafórico. Eu quero dizer outra coisa. O que eu quero dizer aqui é que jogaram garrafa no artista. Mas eu estou dizendo isso de outra forma, né? Então, quando o verbo chover, não sei se a gente usa nevar, ventaram notícias ruins. Então, quando a gente está sendo mais poético, assim, ele não vai casar, né? Não vai ser uma oração sem sujeito. É só quando é um fenômeno da natureza mesmo. Eu também tenho o verbo fazer, ser e estar, quando eles indicam tempo de relógio, tempo cronológico, ou o clima. Então, olha só, faz 2 anos que ele saiu aqui. Faz 2 anos que ele saiu, o faz está me indicando esse tempo, né? E ele ninguém é responsável, né, pelo tempo ter passado. Então, oração tem sujeito. É 1 hora. Então, agora é 1 hora. Quem que é responsável por ser 1 hora? Ninguém é responsável por isso também. Está frio, então tenho aqui meu verbo estar, né? Está frio. Quem que é responsável por estar frio? Ninguém é responsável por isso também. E eu tenho um último caso, que é quando eu tenho o verbo haver, que é um verbo que a gente não usa tanto, né? A gente vê ele mais ou menos em 2 situações. Então, havia cinco alunos na biblioteca. Então, a primeira situação é no sentido de existir. Existiam 5 alunos na biblioteca, certo? E quem que é responsável por esses alunos, né? Havia 5 alunos. Quem que eles brotaram? Ninguém é responsável, né? Eles só estão ali, né? Eles estão ali. A gente nem usa. Antigamente a gente usava assim, eles hão de vencer, mas isso já não se usa mais. Ou esse A aqui, que às vezes vocês têm bastante dificuldade para identificar
se ele é o A, ou se ele tem crase, não tem, né? Talvez eu faça um vídeo explicando aí a diferença entre eles, mas já tem bastante na internet sobre isso, gente. Esse aqui é o verbo, ó. Há 2 dias falei com você. Perceba que ele poderia ser substituído pelo faz, né? Faz 2 dias que falei com você. Então, ele entra na mesma regra do de cima, né? Ele está marcando para a gente a passagem do tempo. Então, fica aí a dica, né? Quando marca a passagem do tempo, é o verbo haver, não é o a do artigo, né? É sempre o verbo para marcar essa passagem de tempo. Há 2 dias falei com você. Quem é responsável por ter passado 2 dias? Ninguém é responsável por isso. Então, eu tenho uma oração sem sujeito. Então, com isso, nós terminamos aí os nossos vídeos sobre sujeito. Espero que tenham sido claros. Se tiver alguma dúvida, me escrevam, deixem um comentário para eu tentar ajudar vocês. Tudo bem? Beijo para vocês e até a próxima aula presencial, remota. Tchau, gente. Até.